Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e como vocês viram, hoje eu vim apresentar a vocês as minhas leituras de junho. Eu já postei alguns vlogs de leitura por aí no canal, mas ainda tem para sair, então caso vocês vejam que algum livro não tem nenhum vlog de leitura, em breve já vai sair e vocês vão poder ver todas as minhas opiniões sobre os livros lidos. Então, no mês de junho eu li Assistente do Vilão, O Morro dos Ventos Uivantes, Aprendiz do Vilão, Expresso Fantasma, The Last Sane Woman e Crepúsculo. O primeiro lido do mês foi Assistente do Vilão. Eu já comecei o mês muito bem, porque mesmo vendo muitos comentários negativos do livro, eu gostei muito dele. Ele tem uma estética que eu gosto muito. Se passa em um tempo meio medieval, tem magia, o vilão como protagonista e até um sapo que se comunica como gente, que eu até queria ver mais cenas com ele. Como eu disse, a experiência de leitura foi muito boa, foi uma leitura fluida em que eu ficava bem animada, as personagens são divertidas e autênticas, o desenvolvimento deles e da história foi feito muito bem e mistura elementos mágicos, cenas engraçadas e uma investigação envolvente. A protagonista é bem interessante, o seu passado e o da sua família vai se revelando aos poucos e achava que ainda podia ter muita construção a partir daí. O vilão também tem uma história bem cativante que ainda não foi totalmente revelada nesse livro e eu até tinha criado algumas possibilidades na minha cabeça que não se concretizaram. Mas ainda assim eu adoro livros que nos cativam a imaginar cenários. Os personagens secundários também são notáveis, cada um com o seu jeito. O plot final me surpreendeu bastante, eu não tinha imaginado aquilo, mesmo que no início a gente tenha uma dica, o que eu considerei também um ponto positivo. Algumas cenas são um pouco desnecessárias e eu acho que é por isso que algumas pessoas não gostam desse livro, mas ainda assim elas não me incomodaram. Eu percebi mais porque eu queria fazer uma análise do enredo e entender o porquê que as pessoas não gostaram desse livro. Mas ainda assim eu gostei dele e para ele então eu dei 5 estrelas. Segundo lido do mês foi O Morro dos Ventos Uivantes. Essa foi a segunda leitura desse clássico que eu fiz. Na primeira eu não tive uma boa experiência, eu não gostei do livro, mas como muitas pessoas gostam, eu gostaria de reler ele em outra época e pretendia ler Crepúsculo, que diz que é o livro favorito do casal principal, eu achei uma boa oportunidade para dar uma segunda chance. Infelizmente a segunda leitura concretizou as minhas más opiniões sobre o livro, porque ele basicamente conta a história de como diversos personagens são condenados a viver uma vida super infeliz por conta do Heathcliff, que foi maltratado na infância. No início da história eu tive uma visão diferente dele e achei que poderia me solidarizar, entender as ações futuras dele, já que ele realmente foi injustiçado, mas eu acabei não tendo essa empatia por ele depois que ele se torna adulto, justamente porque eu falei no início. Todos acabam sofrendo por conta dele, ele faz questão de estragar a vida de todo mundo, principalmente depois da morte de sua amada. Mas pro final eu também fui enganada e comecei gostando do Linton, mas odiei ele depois por fazer a menina Catherine passar por momentos horríveis. Mas eu confesso que eu gostei um pouco mais dessa segunda leitura do que da primeira, mesmo que ainda assim não é um livro que me cative e me agrade, mas pelo menos eu pude apreciar certas partes, como a forma com que a Nelly conta o passado, o cenário gótico e o casal da Cat e do Hareton. Para ele então eu dei 3 estrelas. O terceiro lido do mês foi Aprendiz do Vilão. Nesse segundo volume da série, a gente continua com os mistérios, as descobertas e as ações frequentes. Assim como o primeiro volume não é um livro parado e para mim foi uma leitura muito fluida e proveitosa. Enquanto o outro focava no desenvolvimento, no presente e no passado e nas apresentações dos personagens principais, esse a gente tem mais sobre o reino, missões em diferentes localidades dele, o desenvolvimento do sistema de magia, que era uma das coisas que eu mais sentia falta, e povos diversos, o que nos permite entender mais sobre os personagens secundários, suas motivações e, consequentemente, a sociedade do reino. A autora utiliza muito bem das informações que foram apresentadas a nós no primeiro volume
para criar mais profundidade. O casal tem ainda mais interações e momentos românticos, e às vezes tem até momentos que eu achei desnecessários e dessa vez me incomodaram um pouquinho. Eu senti falta da força da Eve como as protagonistas que eu tô acostumada em fantasias, que lutam e são extremamente capazes de se protegerem sozinhas. Apesar de uma das cenas ela treinar esse tipo de habilidade é algo bem rápido e a segurança dela continua por responsabilidade do seu par romântico. Falando nisso, tem uma cena da batalha final que ficou a desejar, e eu até falei no reading vlog que eu gravei que eu achei a escrita meio amadora. O final do livro deixa a gente bem intrigado sobre os próximos acontecimentos, principalmente relacionados às profecias e suas interpretações. Eu tô bem ansiosa pro próximo volume, e então para Aprendiz do Vilão eu dei 4,5 estrelas. Depois dele então eu fui para um cozy mystery nacional, que é o Expresso Fantasma. Ele conta a história de um grupo de pessoas que se vêem envolvidas em um crime repentino na cafeteria onde o protagonista trabalha como confeiteiro. As descrições que ele faz sobre o amor à cozinha, o local onde ele trabalha e o início sendo como cozy mystery me agradaram muito. Também temos muita representatividade, várias referências de São Paulo, que é justamente onde eu moro e onde a história se passa, e o clima da história mudando ao longo das páginas. No início do livro, os mistérios vão sendo apresentados de uma forma mais verossímil, e depois na metade mais ou menos a gente consegue perceber que é aquele tom que se usa em filmes de terror, com acontecimentos mais sensacionalistas, que o autor fala nos agradecimentos que gosta desse gênero e que quis mesmo representar ele em sua escrita. Aliás, a cafeteria e as personagens se relacionam muito com grandes nomes dos filmes de terror, trazendo diversas referências que podem ser entendidas por pessoas que não são tão ligadas a esse universo e, claro, tornam mais especial para aqueles fanáticos por ele. Somos apresentados a muitos enigmas, o que torna a leitura frenética e interessante. Passamos as páginas imaginando o que pode vir a seguir, quais descobertas vamos ter, então fiquei bem curiosa sobre a minha leitura. O final é surpreendente, na minha opinião tudo se encaixa bem, e o fato de ser nacional deixa tudo mais bacana. Para ele, eu dei 4 estrelas. Meu próximo lido foi a minha leitura em inglês do mês, que é The Last Sane Woman. Ele conta a história da Nicola, que faz graduação em arte, especificamente com cerâmica, e está passando por uma fase difícil. Para se sentir um pouco melhor, ela vai na sala da sua orientadora e fala que quer ler sobre uma mulher que não consegue fazer coisas, que é justamente o que ela está passando. Com isso, ela recebe 6 cartas de uma mulher interessante, que trocava com uma amiga chamada Susan, e cada vez ela se identifica mais com o momento de vida da escritora das cartas. Não só pelo fato de ambas trabalharem com cerâmica, mas estarem perdidas na vida. Elas não se sentem valorizadas, são sozinhas, sentem que seu trabalho com a arte poderia ser mais respeitado, querem se sentir independentes e livres. Ela sabe que a autora das cartas tirou a própria vida, então ficamos curiosos para ver o que vai acontecer e o que fez exatamente ela tomar essa decisão. Acho que isso também influenciou a Nicola na sua melancolia crescente, que só piora conforme ela não tem os sentimentos e acolhimento que ela gostaria das pessoas à sua volta. O livro passa entre a narração da Nicola, da Donna, que é a escritora das cartas, mas a Nicola não sabe o seu nome, e alguns capítulos da Susan, que é a amiga que recebeu as cartas. Essa mudança de narradores faz perceber como a gente interpreta o que os outros apresentam sobre a sua própria vida, o quanto nos comparamos, como é difícil ser mulher pela complexidade de sentimentos e sonhos, o quanto nós mulheres temos em comum e devemos nos apoiar e nos respeitar. Em alguns momentos a leitura é confusa e eu precisei reler trechos para entender melhor. Além disso, o plot final para mim foi uma grande quebra de expectativa, já que o que mais despertava minha curiosidade tomou um rumo inusitado. Mas apesar disso, ter mudado um pouco a minha nota final do livro, ainda sinto que foi uma leitura desafiadora, proveitosa e muito reflexiva, principalmente das vivências femininas e do otimismo perante altos e baixos da vida. Para ele, eu dei 4 estrelas. Meu último lido do mês foi Crepúsculo, que é uma meta de leitura que eu já tenho há um bom tempo, mas eu não consegui adquirir o livro porque ele não estava
um valor atrativo para mim na Amazon, mas eu fui em uma sebo trocar alguns livros meus e adquiri essa versão bem barata. Eu até mostrei para vocês em um vlog no final do ano passado, então não se esqueçam de ir lá assistir também. Eu vi o filme quando eu era mais nova, mas eu não lembrava de muita coisa, e isso ajudou na minha experiência de leitura. Eu já tive contato com outro livro da autora chamado A Hospedeira, que por sinal eu gostei muito, e com Crepúsculo não foi diferente. Foi uma leitura viciante e fluida que ficava ansiosa para pegar e estou ainda mais animada para comprar o segundo volume da série. A história mistura muitos elementos interessantes como vampiros, mistérios, perseguições e ação e personagens bem cativantes. A Bella, por exemplo, foi uma protagonista que eu gostei muito, justamente pelo seu jeito meio desastrado, que não tem nada marcante, mas ao mesmo tempo chama tanta atenção do Edward, que é um cara mais frio e solitário. A família toda de vampiros também é bem interessante, e a gente se vê querendo saber mais sobre eles, seu passado e seu modo de vida. Eu lembrei exatamente do que eu li em Drácula, que é verdade, que é o quanto, apesar dos vampiros serem seres abomináveis, sempre deixam a gente muito curioso e cativado. A história é bem movimentada, os acontecimentos que esperamos vêm rápido, inclusive a relação dos protagonistas. Eu acho isso um ponto extremamente positivo e torna a leitura mais constante e animada. Eu também gravei um vlog de leitura para ele, como eu comentei, e para ele eu dei 5 estrelas. Então essas foram as minhas leituras de junho, espero que vocês tenham gostado de ver uma pequena resenha de cada uma delas. Eu vou postar resenhas mais detalhadas no meu Instagram, além dos vlogs de leitura que eu gravo aqui no canal. Então não se esqueçam de me acompanhar em todas as minhas redes sociais. Elas sempre estão no final do vídeo e na descrição. Até breve!